Eu estou ministrando uma série, hoje eu vou para a terceira ministração, termino domingo que vem, sobre a graça. E hoje eu vou dar continuidade. Eu sei que muitos não vieram, estão pegando o bonde andando, mas que você possa acessar o site da igreja, e ali está gravadas 2 mensagens que eu preguei sobre a graça, e eu estarei dando continuidade hoje, e vou estar encerrando no próximo domingo, querendo Deus, algo muito importante. Há muita dúvida no coração das pessoas, e o inimigo tem enganado muito as pessoas por não ter conhecimento total da palavra do Senhor, principalmente essa doutrina da graça. E hoje eu gostaria de compartilhar a partir do livro Romanos capítulo 10, a partir do versículo 1, pego como referência. Nós estaremos meditando, deixar um pensamento mais uma vez aos queridos aqui. Romanos 10, a partir do 1 diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel e para a sua salvação, porque lhe dou o testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Pois Cristo é o fim da lei, para justificar todos aqueles que crêem. Porque Moisés escreve que um homem que pratica a justiça que vem da lei, viverá por ela. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não diga ao teu coração, quem subirá ao céu? Isso é, trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como virão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não há quem for enviados? Assim como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam as coisas boas. Amém. Pai, eu quero louvá-lo, Senhor, por esse momento tão especial. Eu dependo do Espírito Santo totalmente da revelação, do conhecimento. Reconheço, Pai, que de mim mesmo não tenho nada para ensinar. Eu necessito da direção, da luz do Teu Espírito através da minha vida. Deus, o meu querer, o meu desejo, o intuito do meu coração é que a Tua igreja cresça, é que a Tua igreja avance, é que Teu nome seja exaltado através do conhecimento, Pai. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu coloquei como título: Libertados em Jesus. Gálatas fala da liberdade que nós temos. Romano, quando você lê a carta dos Romanos, fala sobre a justificação. É um dos aspectos aqui na terra de Deus para nossas vidas, é a liberdade. Deus quer que nós sejamos livres. É importante você assentar isso no teu coração, que Jesus te fez livre. O que desagrada a Deus é eu servir a Deus no regime de escravo. Isso desagrada o Senhor. Então nós sabemos que vemos muitas pessoas que estão na casa de Deus, e essas pessoas andam tristes, abatidas, agoniadas, mal-humorada, desanimada, frustrada.
murmurando, questionando, confrontando. E são filhos de Deus. Por que existe esse tipo de pessoas no nosso meio? Pessoas que parecem só andam atrás. Ela não consegue acompanhar o ciclo, a igreja, o crescimento. Quando nós assistimos esses vídeos do mundo animal, você vê que os leões, eles sempre perseguem as presas que ficam atrás do grupo ou do bando. Eles sempre procuram aquelas que ficam atrás e aquelas que estão doentes. Eles analisam, eles observam um grupo de animais e eles vão atacar geralmente aquelas que estão atrás e geralmente aquelas que estão doentes. Esse é o alvo do inimigo. Assim também Satanás age contra as nossas vidas. Aqueles que se distanciam do grupo, aqueles que andam atrás, aqueles que estão feridos, machucados. Amargura. Por que as pessoas andam amarguradas? Porque amargura é um sintoma de que eu estou vivendo e eu não estou recebendo aquilo que eu deveria receber. Às vezes as pessoas se acham, eu estou sendo incompreensível. Eu estou servindo a Deus, eu estou envolvido nas coisas de Deus, mas eu não estou recebendo aquilo, não estou valorizando aquilo que eu estou fazendo. Isso traz uma amargura, traz uma dor, traz uma angústia, traz uma perca no coração, na alma, nas emoções das pessoas. São pessoas amarguradas, são pessoas que vivem tristes, são pessoas que vivem sempre atrás do grupo, não conseguem caminhar, estar junto. São as pessoas feridas. Quando uma semente, ela cai, por exemplo, no caminho ou numa calçada, e aquela semente ela vai crescendo ali, e de repente ela se torna uma árvore. Em vez das pessoas arrancar aquela árvore, eles vão desviando. E aquela árvore vai crescendo, e as pessoas vão passando de um lado para o outro, de repente aquela árvore está no meio do caminho, e que para você passar, você precisa desviar. Esse é o sintoma de pessoas amarguradas. Ela fica desviando as pessoas do caminho. Tudo que passa por ela, ela desvia, ela fica murmurando, questionando. É um sintoma, como uma semente, ela caiu no lugar errado, e ela começa a germinar ali, ela vai crescendo ali, e de repente as pessoas acostumam com aquela árvore, e permite que ela fique no meio do caminho, um lugar que fica estrovando. E cada vez que vai passar por ali, ela tem que desviar daquela árvore. Isso é um sintoma das pessoas amarguradas. Se você chega a conversar com ela, elas ficam te desviando do caminho, elas ficam criticando, lançando fora tudo aquilo que está acontecendo com ela, e isso ela quer nos contaminar também. Então são pessoas amarguradas, são pessoas que não, são pessoas ingratas também. Porque muitas vezes nós chegamos à casa de Deus ferido, machucado, estropiado, cansado, falido. Precisamos de tudo, encontramos muitas vezes o amor, a alegria, a ajuda, a compreensão. Muitas vezes somos tratados as nossas feridas, nossos hematomas, e de repente nós começamos a desenvolver, e porque eu quero mais, no começo me ajudaram tanto, por que não me ajuda agora? Porque ela não consegue, ela continua criança, e aí ela se torna uma pessoa amargurada, e começa a falta de gratidão ao Senhor. Isso traz uma frustração no coração de todo ser humano. Todo aquele que se torna ingrato a Deus, são as pessoas que a partir do momento começam a viver uma vida de amargura. Porque quando eu sou grato a Deus, eu recebo mais da porção do Senhor para a minha vida.
Todos nós precisamos crescer e desenvolver. Isso que nós temos visto. Por isso é muito importante, quando alguém estiver falando, você escute. Não intervia. Não tente colocar palavras sobre aquilo que a pessoa está falando. Se eu estou comendo e alguém fala comigo, ou alguém está falando comigo, eu preciso continuar mastigando e ouvindo. Porque muitas vezes eu estou ouvindo e eu mastigando com a boca cheia, eu quero falar também, questionar também. Não. Escute, ouça, coma, faça proveito das coisas boas que tem sido ministrado na sua vida. Se os membros da nossa igreja, da Igreja de Cristo, eles soubessem que em Cristo Jesus não existe condenação para nossas vidas, nós viveríamos uma vida feliz, alegre, cheio de júbilo, cheio de graça, cheio de gozo, cheio de felicidade. Mas infelizmente, muitas vezes nós aprendemos de maneira errada, muitas vezes nós somos ensinados debaixo de lei, de tradição, de jugo, de peso. Isso impregnou na nossa mente, o nosso consciente. E nós temos uma dificuldade de sair nesse emaranhado. Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se eu ando segundo o Espírito, não existe condenação. Mas se eu andar segundo a carne, então eu estou sujeito aos bombardeios que o adversário lançará sobre a minha vida. Então, se eu estou em Cristo Jesus, se eu me apodero do caráter de Cristo, então eu ando no Espírito. E quando eu ando no Espírito, eu sou a pessoa mais livre, porque o Espírito Santo, ele sinaliza, ele ministra dentro de nós, se você está fazendo as coisas certas ou erradas, ou se você pensa em fazer alguma coisa errada. Se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, ele vai sinalizar no meu espírito. Eu digo: opa, não é por aí. Eu sou um homem de Deus, sou um homem espiritual. Romanos 8:2 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nós ministramos aqui que Jesus, que a lei, ela veio até os profetas, até João. Depois de Cristo Jesus, nós vivemos a graça. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:3: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança ao seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, e condenou o pecado na carne. A Bíblia diz que Deus nos fez eu e semelhança, você e semelhança dele. Você sabia que quando você fala Abba, Pai, você está orando, Abba, Pai, Pai, Pai do céu, papaizinho. Aí o Senhor diz: o que é Jesus? Não, não é Jesus, é o Isaor. Não, mas vocês são tão semelhantes, tão igual, eu pensei que era Jesus. Quando você ora a Deus, você é uma nova criatura. Jesus olha para você, Deus olha para você e responde: Jesus, que está... Não, eu sou o pastor Josmar, eu sou a pastora Nilzete, a pastora Ariane, eu sou o pastor, eu sou Leandro, eu sou a Márcia. Não, mas igual, santo. Você olha para o seu lado, você está olhando, vendo um santo, uma santa. É isso que nós não merecemos isso, mas nós temos em Cristo Jesus.
Nós somos a imagem e semelhança. Para que a justiça, versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. Versículo 4. Romanos 8. Portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. Por exemplo, você recebe um presente, recebe um pacote de café, para quem é que gosta de café, um rótulo que você nunca tinha visto antes, bonito, e você lê, você cheira, você examina, você vê como faz ali esse tipo de café, e ele é seu, ele pertence a você, mas se você não abrir, se você não fizer, se você não tomar, por mais que você lê toda a especificação ali no rótulo, da qualidade, da boa qualidade daquele café, do cheiro, do aroma, tudo que você vê, que você lê, não basta ser teu, mas você precisa experimentar. Muitas vezes você lê a palavra de Deus, você sabe tudo que a palavra do Senhor traz específico referente à tua vida, o seu ministério, o seu chamado, os seus pensamentos, o amor de Deus para com você, mas muitas vezes eu não tenho experimentado Jesus na minha vida. Eu tenho Jesus no meu intelecto, mas eu não tenho Jesus no meu espírito. Nós precisamos comer a palavra de Deus, tomar a palavra de Deus, usufruirmos de tudo aquilo que nós temos. Porque senão o adversário vai nos enganar. E quando você entende que você é livre em Cristo Jesus, nada vai prender você. Você terá domínio. Novela não vai prender você, futebol, WhatsApp, celular, álcool, droga, vício, prostituição, nada, fornicação, pornografia, nada vai prender você. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele está em você, e nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós não fazemos jamais, damos liberdade para que a carne venha agir nas nossas vidas. Então, se eu sou um homem espiritual, eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque antes de Cristo, quando você lê a palavra do Senhor em Romanos falando que até mesmo os da lei o Senhor não condenou, quanto mais aqueles que estão vivendo na graça em Cristo Jesus. Romanos 3:25 diz assim: o qual Deus propôs para a propiciação pela fé, que no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Ou seja, quem matou Jesus foi Deus. Deus, ele matou seu próprio filho para que eu e você sejamos livres. Para que eu e você temos a liberdade. Ele matou o seu próprio filho. Deus puniu o seu próprio filho para que eu e você sejamos livres. Amado, nessa sexta-feira eu recebi um pastor. Ele teve uma crise na família no ano 2000 e ficou 3 anos, se afastou do caminho de Deus. O diabo destruiu a família dele. Ele caiu no abismo, caiu da graça, entrou no mundo do crime, entrou no mundo do alcoolismo, da prostituição. 3 anos depois, ele se reconcilia com Deus. E já faz 15 anos que ele reconciliou com Deus. E ele estava orando e o Espírito Santo falou para ele vir conversar comigo. Porque tudo o que aconteceu nesse período de 3 anos que ele estava afastado do caminho do Senhor, o inimigo bombardeou a mente dele de uma forma tal que
ele não conseguia se perdoar de tudo aquilo que aconteceu, de tudo aquilo que passou na vida dele. Havia um bombardeio, por mais que ele estava dentro da casa de Deus, por mais que ele subia a pregar, havia uma condenação do inimigo na mente, na alma, nas emoções dele. Eu estive com ele 1h30 conversando aqui, ministrando. Eu falei para ele, irmão, lá no Velho Testamento, quando Deus exigia o sacrifício do animal, quando aquela pessoa que cometia o delito, ele via até o sacerdote, como que ele chegava? Ele chegava ali com o carneiro, o cordeiro nos ombros, e ele trazia para o sacerdote estar fazendo sacrifício e substituição ao seu pecado. Eu falei para ele, o sacerdote olhava para o pecador, o sacerdote olhava para o cordeiro. Aonde que ele procurava o defeito? Naquele que era pecador ou naquele que era o cordeiro? Ele falou no cordeiro. Então, você não crê que o ato de Jesus foi autossuficiente para te libertar de todo o pecado, de todas as suas iniquidades, tudo aquilo que você cometeu no momento que você saiu da presença de Deus? E tem muitas pessoas que ela não consegue se perdoar. Muitos não conseguem. Adão e Eva, eles pecaram. Eles transgrediram. Lá em Gênesis 2:17, quando o Senhor falou para eles, olha, vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Foi muito claro. Vocês não podem comer dessa árvore, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. E aí eles comeram, eles foram expulsos. E a morte começou a reinar sobre a humanidade. O homem natural, ele não consegue trabalhar com a morte, ele não sabe lidar com a morte. O homem natural, ele não sabe. Então, quando nós entendemos aquilo que Jesus fez, por isso que João escreve, João 3, 17 e 18, diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome, no unigênito Filho de Deus. Quem crê não está mais condenado. E por que nós temos ouvido tantos pregadores pregando o evangelho da condenação? Quantas pessoas que sobem no altar e eles pregam o evangelho da condenação sobre as pessoas? Você escuta o rádio, você começa a analisar as mensagens e você vê as ministrações, são ministrações do evangelho da condenação. E a Bíblia diz, se eu crer, se eu aceito o sacrifício de Jesus, se eu creio que Deus deu o seu único filho unigênito, único filho. Agora Jesus não é mais unigênito. Quando você tem um filho, é unigênito. Eu, por exemplo, temos 3 filhos. O Adriano, quando ele nasceu, era unigênito. Agora ele não é mais unigênito, agora ele é o primogênito, porque tem mais irmãos. Jesus agora, o primogênito entre os mortos, porque nós somos irmão em Cristo. Nós somos família do Senhor. Nós somos a família de Deus. Então por que nós temos isso pregando muita condenação sobre a vida das pessoas? Se não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Se Jesus nasceu, veio para tirar o pecado do mundo.
Se Jesus tirou teus pecados, onde que estão teus pecados agora? Amado, metanoia quer dizer mudança da mente. Nós precisamos mudar, porque eu sei quantas pessoas que ela está salva, que ela foi redimida, que ela é nova criatura, mas na mente dela, ela ainda tenta se justificar, tenta fazer as boas obras, achando que isso vai trazer libertação, salvação a ela, que ela precisa fazer todo um processo, todo um ritual para que ela seja uma pessoa santa. Por que Jesus derramou seu sangue na cruz? Para purificar nós dos pecados. Lá em Êxodo 12, versículo 23 diz assim: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue, Hebreus 12, 23, quando vir o sangue na verga da porta, ou em ambas ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossa casa para vos ferir. Versículo 24. Portanto, guardar isso por estatuto por vós e para os vossos filhos para sempre. Você sabe por quê? Que Jesus, o sangue de Jesus, ele nos purificou. Por que o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro foi colocado na porta? O sangue de Jesus, nós achamos, não, o sangue de Jesus para perdoar os nossos pecados, não. O sangue de Jesus, nas nossas vidas, na cruz do Calvário, é quando o destruidor passar por você, o nosso adversário passar por você, ele vai olhar para você, ele vai ver o sangue de Jesus na sua vida. Para mostrar às pessoas, quando nós valorizamos a aliança do Senhor, o dia que nós sentamos aqui na ceia, que eu sempre falo, a festa mais importante, que o povo de Deus deveria participar, e muitos porque não entendem alguns princípios, não valorizam, muitos em vez de se consertar com o irmão, consertar a sua vida no dia de ceia, ele não vem no culto, despreza. Em vez de ser reconciliado, em vez de tomar posse daquilo que nós recebemos em Cristo Jesus, quando você participa, por isso que Jesus fala, quem comer do meu corpo, do meu sangue, eu estou nele, ele em mim. Quando Satanás passa por você, ele vê o sangue de Jesus na sua vida, e por isso ele não pode entrar na tua casa, porque você é o templo do Espírito Santo. Ele não pode te tocar. E o Senhor diz, escreva isso, para que isso fique guardado por estatuto, não só para vocês, mas para vossos filhos, para todos sempre. O sangue de Jesus, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Ele mostra. Satanás olha para mim e para você, ele vê o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, e ele não pode destruir as nossas vidas. Ele não pode nos matar, ele não pode mais, porque nós temos o sangue de Cristo nas nossas vidas. Deus podia perdoar Adão e Eva? Não. Por quê? Porque se Deus perdoasse a Adão e Eva, ele estaria contrário à sua palavra. Deus falou, olha, não, vocês não vão comer. Mas eles comeram. E a partir daquele momento eles tiveram o discernimento do bem e do mal. Eles discerniram agora o que era bem e o que era o mal. Foi exatamente o texto que nós lemos aqui, os primeiros versículos no livro de Romanos 10. Quando Paulo diz, olha, o meu desejo, o meu amor no meu coração é orar pelos israelitas, para que eles encontrem a salvação. Porque eles são zelosos. Só que eles desprezaram a justiça de Deus e estabelecer a sua própria justiça. E desprezaram do Senhor. Então, quando eu
quando Adão e Eva pecaram, nós ficamos sabendo o que é certo ou errado. Então isso algo que nós temos falhado muito, porque nós temos hoje a nosso ponto de vista próprio. Então eu posso condenar as pessoas. Eu não aceito, às vezes eu trago uma ordem aqui, muitos líderes, muitos irmãos, eles não aceitam aquilo que eu estou falando. Eu trago uma direção para a igreja, vão se rebelar, por quê? Não, eu não concordo com isso. Muitas vezes teu patrão dá uma ordem e você também não concorda com aquela ordem porque você acha que aquilo não é certo, aquilo não é correto. Você diz, não, deveria ser assim, assim, vai quebrar a cara, não vai dar certo. Isso, por quê? Porque eu conheço o que é bom e o que é errado, o certo e o errado, o bom e o mal. E agora eu estabeleço a minha justiça e começo a condenar as pessoas. Exatamente isso que o povo israelita fazia. Condena. A justiça própria. O sangue que contaminou não foi o sangue de Eva, foi o sangue de Adão. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Quem trabalha nessa área de medicina, ginecologista, obstetra, ele sabe muito bem como que uma criança se forma no útero, no ventre de uma mulher. Essa criança não tem nada a ver com o sangue da mãe. Ali a placenta tem todo um sistema que a criança se alimenta, mas o sangue da criança ali, ela não tem nenhum contato com o sangue da mãe. Porque se tivesse, então não tinha como Jesus nascer sem pecado. Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, no ventre da mulher, de Maria. Então ele pôde nascer sem pecado. Se ele fosse constituído por homem, ele não tinha como ser uma pessoa santa. Quando você estuda essas coisas, e você traz a luz da palavra de Deus, por isso que você entende. Deus fez todas as coisas perfeitas, para o benefício meu e teu, para que eu e você possamos usufruir do melhor, sermos livres para servi-lo, para adorá-lo, para andar na sua presença, para ser grato a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito às nossas vidas. E a ingratidão tem causado amargura, tristeza, rebeldia. E as pessoas se afastam do caminho de Deus. Por isso que Jesus chama Abba, Pai. Ele não chamou José de pai. Abba, Pai, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus tirou o pecado do mundo. E por que então que nós estamos pregando sobre o pecado? Se Jesus tirou o pecado do mundo, por que eu prego sobre o pecado? Por que os pregadores pregam sobre o pecado? Se você crê na obra de Cristo Jesus, Ele fez uma obra completa. E a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Jesus não precisava ter ressuscitado. Por que Jesus ressuscitou? Porque a ressurreição de Jesus foi uma quitação. Por exemplo, se eu empresto um dinheiro da Newsed, R$10.000, e de repente eu uso esse dinheiro, e ela é uma grande empresária, e aí eu vou pagar ela. E olha, você me emprestou 10 mil, estou devolvendo para você. E ela pega o dinheiro e diz, não, mas eu quero que você me pague. Mas eu te paguei. Aonde que está o recibo que eu te dei, que você me pagou? Foi exatamente isso que Jesus fez. Só Jesus ter morrido, ele já tinha pago. Mas quando ele ressuscitou, ele veio como um recibo para todos verem que ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Que as pessoas olharam, olha, ele esteve conosco, ele realmente ressuscitou, nós vimos enterrar ele, nós vimos ele morrer na cruz. É o recibo de quitação. Então por isso que a palavra do Senhor diz que eu preciso crer no coração, eu preciso crer e falar. Tem duas coisas, eu preciso crer, muitas vezes você crê, mas não fala.
Quando nós fazemos o apelo para que você venha à frente e confesse Jesus como Salvador, porque isso no mundo espiritual tem algo muito grande, muito sério, muito importante. Porque a Bíblia diz que pela boca de duas pessoas se forma um testamento. E por isso que o inimigo fica amarrando, prendendo, para que você não confesse, para que você não tenha o recibo, porque está escrito em Apocalipse 22:16, que o anjo do Senhor anota tudo aquilo que acontece à igreja. Quando você estende as suas mãos, quando você recebe Jesus como Salvador, quando você desce na água do batismo, o anjo do Senhor está anotando tudo aquilo. E nós precisamos crer, confessar. Mas eu já me batizei quando era criança. O batismo simboliza morte. Eu não gostaria que quando eu morresse só jogasse uma pá de terra em cima de mim, tudo bem. Simboliza a morte. E você ressurge uma nova criatura. Mas eu tenho a minha justificação própria, eu decido. Não aceito isso aí. Eu vou contra a palavra, eu tenho a minha justiça. Você entende? Por que as pessoas perecem? Por que as pessoas são lesadas? Por que as pessoas não chegam aonde que deveria chegar? Por causa da justiça própria. Eu preciso ser grato pela obra de Cristo Jesus. Romanos 5,18 diz, pois assim como por uma só ofensa vem o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim veio a graça sobre todos os homens, para a justificação da vida. Assim também, um só ato de justiça de Jesus nos salvou. O pecado veio através de Adão, e Jesus trouxe, nos justificou, e através somente de Jesus nós somos livres. Romanos 5,19 diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Pela obediência de Jesus, todos aqueles que crê nele é justo. Por isso, amado, há uma diferença muito grande que nós oramos. Há uma diferença quando você ora a Deus pedindo perdão. Quando você ora pedindo perdão, se você for ver a luz, você está pedindo novamente o sacrifício de Jesus, a expiação do sangue de Jesus pela tua vida. Qual seria a maneira correta? Senhor Jesus, eu falhei, eu errei, eu me apodero do perdão que eu tenho garantido em Cristo Jesus. Há uma diferença muito grande de você pedir perdão e você se apoderar do perdão que nós já temos em Cristo Jesus. Eu falhei, eu errei, eu me apodero. Por isso você está aceitando, você está grato pela obra que Jesus realizou na sua vida. Mas nós aprendemos dessa forma. Nós lemos tanto livros dessa forma. Mas quando nós subimos um degrau a mais, quando o Senhor nos leva a outros níveis, nós conseguimos entender coisas, princípios. E por isso que quando você se prega sobre a graça, Paulo prega sobre a graça e ele foi apedrejado. Todos aqueles que começaram a pregar em cima da graça vai ser apedrejado. Romanos 2,12, eu acho lindo esse texto que diz assim, aliás, 1 Coríntios 2,12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, Espírito com E minúsculo, mas o Espírito que provém de Deus, seja o Espírito Santo, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. O Espírito Santo, ele nos dá a sabedoria, ele nos faz com que nós conhecemos todas as coisas gratuitamente. O espírito do mundo, ele não quer que você saiba a verdade.
Existe o espírito do mundo que ele quer distorcer toda a verdade na mente, no coração do homem, o espírito do mundo. Mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele vai trazer toda a revelação, toda a verdade para nós. Qual é o papel do espírito do mundo? É dizer para você que você tem que pagar o preço, que você tem que fazer sacrifício, que você vai ter que fazer corrente, que você tem que usar a rosa ungida, que você tem que fazer campanha, que você, se você não der teu dízimo, você estará debaixo de maldição. Esse é o espírito do mundo. Paulo ele fala sobre dois espíritos. Ele fala sobre o espírito do mundo, que quer que você distorça a verdade, distorça a palavra de Deus. E ele fala do Espírito Santo, que está dentro de nós, que vai nos levar a viver uma vida livre, vai nos ensinar todas as coisas. O Espírito Santo diz, você não tem que pagar nada. O Espírito do mundo vai dizer para você, não, você tem que fazer. Você tem que pagar o preço. Você tem que cumprir a lei. Você vai ter que ter o fim dessa corrente. Você precisa da rosa ungida. Você precisa do sal grosso. Você precisa fazer isso. Você tem que chegar até os 21 dias de jejum. Você falou que ia fazer até 21. E aquilo traz um fardo, um peso sobre a vida da pessoa. Por isso que o irmão do filho pródigo, quando o filho pródigo estava distante do pai, e ele começa ali a passar por necessidade, passar fome, comendo ali comida de porcos, ele diz, olha, na casa do meu pai, os trabalhadores têm o melhor para lá, eu nem sou digno, mas eu vou voltar para lá. E quando ele volta, o pai sempre estava olhando para a rua, vendo o filho, esperando que aquele filho ia voltar. Eu vou falar uma frase que pense que eu estou falando. Você acha que existe ex-filho? Não existe ex-filho. Aquele filho saiu, ele vendeu, ele gastou toda a propriedade, a parte dele, ele distanciou, gastou com prostituição, diz a palavra do Senhor, e depois veio o arrependimento, ele volta. E quando ele volta, o pai sai correndo, dá o anel, veste, troca suas roupas, manda matar o boi cevado. E outro filho estava lá no campo. E quando ele chega, havia dança, havia música, havia júbilo, havia gozo, gratidão, aquela festa. E aquele filho que chega do campo, ele diz, olha, o que está acontecendo aí? Olha, o teu irmão voltou. E teu pai fez uma festa cheia de amigos, tal, mas há tanto tempo que eu estou servindo aqui, ele não me dá nem um cabrito, nunca tive um cabrito para me alegrar com meus amigos. Cabrito, quando o escravo era muito bom, no máximo que ele tinha, era cabrito. E ele se entristece. Amado, a Bíblia diz que nós devemos se alegrar com aqueles que se alegram. A Bíblia diz que nós devemos chorar com aqueles que choram. Por que é muito mais fácil você ver as pessoas chorando com que alguém que está chorando, e você vê poucas pessoas que se alegram com aqueles que estão alegres? É mais fácil, você vai num velório, você vê a pessoa chorando, todo mundo chora. Mas quando alguém recebe uma grande dádiva, uma bênção do Senhor, quando alguém compra uma casa, um carro do sonho, quando alguém recebe uma dádiva de Deus, e essa pessoa vem alegre, contando, nós não vemos pessoas chorar de alegria. Esse é o retrato do irmão do filho pródigo. Às vezes nós estamos na casa de Deus, quando um irmão é separado, é ungido, é consagrado. Será que estou alegre de ver esse irmão consagrado? Será que estou alegre de ver ele assumindo um grupo? Será que estou alegre de ver ele fazendo as coisas para Deus? Será que eu fico triste? Poxa vida, tanto tempo, não me deu nem um cabrito. A Bíblia diz que é para nós nos alegrar com aqueles que estão alegres.
Mas são poucos aqueles que se alegram. E nós devemos chorar com aqueles que estão tristes. É muito mais fácil você ver as pessoas chorando do que ver as pessoas alegres com aqueles que estão felizes. Lei. Precisamos. Atos 2:32 diz assim, Atos 2:32, Deus ressuscitou Jesus, do que todos nós somos testemunha. É isso que o Senhor quer. E nós pregamos o Evangelho de Cristo, ressurreto, um Jesus de amor, um Jesus de paz, um Deus que nos ama. Versículo 33, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido o Pai, a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que vós agora vedes e ouvis. Nós temos que estarmos alegres, felizes por tudo aquilo que Deus é, por tudo aquilo que Ele nos fez, por tudo aquilo que nós temos. As pessoas têm que olhar para nós e ver, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita na minha vida. E eu sou alegre, eu sou grato a Deus. O Espírito Santo de Deus. Todos nós temos o Espírito Santo. Todos, você que aceitou Jesus. O problema é que muitos, você tem o Espírito, mas muitos o Espírito Santo não tem em você. Quando você lê a carta, o livro de Atos, o capítulo 15, você, no versículo 1, a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito do mundo fazia confusão. No versículo 1 diz, e alguns que tinham descido da Judéia, ensinavam assim os irmãos, se vós não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-se. E tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveram que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subiram a Jerusalém aos apóstolos e os anciões sobre aquela questão. Versículo 24, porquanto ouvimos que de alguns que saíram dentro de vós, perturbam com palavra, transformaram as vossas almas, e não lhe deram, não tendo nos dado mandamento. Ele diz, muitos saíram do meio de nós, do nosso meio, e ficam aí contaminando, mentindo, denegrindo, falando mal. Saíram do nosso meio. Estão por aí, fazendo isso, aquilo. Se reunirem ali em Jerusalém, Paulo e Barnabé. E a Bíblia diz que foi uma grande discussão, porque somente o sacrifício de Jesus não é autossuficiente. Nós precisamos rechear com muitas coisas para que seja. São pessoas que saíram do nosso meio disso. Então você é livre para adorar a Deus, para exaltar, para ser grato, para que você viva melhor a sua vida, cheio de paz, de amor, de alegria, do Espírito Santo. As pessoas que nos criticam, as pessoas que falam mal, são as pessoas que estão sob a influência do Espírito do mundo. Espírito do mundo. Elas saem do meio do povo de Deus e ficam contaminando, causando intriga, confusão e desavença. Mas aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, eles são livres para adorá-lo, para servi-lo, para glorificá-lo, para viver o melhor, para comer o melhor dessa terra. Jesus já fez tudo o que Ele quer de mim, de você, a nossa gratidão, o nosso louvor, adoração, gratidão a Ele, porque Ele é o Deus de ontem, hoje, será eternamente, alfa, ômega, o princípio e o fim. Ele te ama, você é santo. Deus olha para você e vê
a imagem e semelhança de Cristo Jesus sobre a sua vida? Por que você permite que Satanás fique condenando a tua alma, a tua mente? Se apodere de Cristo Jesus, não viva mais na prática da carne, viva no Espírito, e assim você será uma pessoa feliz. Tem pessoa que diz: eu vivo agoniada, eu vivo triste, eu vivo abatido. É porque você não experimentou ainda a graça do Espírito Santo dentro do seu coração, porque muitas vezes nós estamos vivendo uma religiosidade, peso, opressão. Muitas vezes nós vivíamos a vida toda na carne e nunca tivemos experimentado o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Deus é fiel à sua palavra. O Espírito de Deus, a presença do Senhor, Ele está neste lugar. E por isso aplaudo o Senhor, e a Ele a honra, a glória, louvor, adoração. Jesus é lindo. Jesus é lindo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé. Louvado seja teu nome, Senhor. Tu és grande, tu és poderoso. Santo Senhor. O Ronde vai cantar uma parte de um cântico. Eu gostaria que você permanecesse. Eu vou orar com vocês ainda. Há uma liberação do Espírito de Deus nesse lugar. O Senhor se alegra aos nossos corações quando nós honramos a Ele, quando nós usufruímos da liberdade que temos em Cristo Jesus. Pai, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de nós estarmos unidos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Quero levantar a Ti minhas mãos, maravilhoso Jesus, milagroso Senhor, e enche este lugar com Tua presença e faz descer Teu poder a nós que estamos aqui. Quero levantar a Ti minhas mãos, maravilhoso Jesus, milagroso Senhor, eis este lugar com Tua presença e faz descer Teu poder a nós que estamos aqui. E creio em Ti, Jesus, e tu que farás em mim. E creio em Ti, Jesus, e do que farás em mim, e recebe toda a glória, recebe toda a honra, precioso Filho de Deus, e recebe toda a glória, recebe toda a honra, precioso
do que farás e creio em ti, Jesus, e do que farás em mim, oh, em mim, e recebe toda a glória, recebe toda a honra, precioso e filho de Deus, e recebe toda a glória, recebe toda a honra, precioso filho de Deus, e recebe toda a glória, recebe toda a honra, precioso filho de Deus, e recebe toda a glória, recebe toda a honra, precioso e filho de Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja teu nome, ó Pai. Pai de amor, Deus de graça, Deus poderoso. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela sua igreja, pela sua noiva, por cada um dos teus queridos que vieram aqui nesta noite para celebrá-lo, Senhor. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela revelação do teu Espírito aos nossos corações. Deus, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu repreendo toda doença, toda enfermidade, toda moléstia. Nós nos apoderamos, Senhor, do direito de cura, da libertação, de uma vida de prosperidade, de abundância, de abastança. Nós nos apoderamos, Senhor Jesus, da cobertura espiritual. Nós nos apoderamos, Senhor, da alegria do teu Espírito, da paz no nosso interior, de uma vida de vitória, de conquista, porque nós somos mais que vencedores. Nós somos o povo santo, a raça eleita. Nós somos a propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos a nação santa. Nós somos rei sacerdote, ó Pai. Nós somos o povo da promessa. Nós somos filhos de Deus. Nós somos santificados em Cristo Jesus. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Nós somos livres, nós somos salvos. O teu Espírito está em nós, ele habita em nós. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão do Senhor. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda aquela mente que estava presa, estava amarrada, todo aquele espírito de religiosidade, todo aquele espírito de engano que estava prendendo, amordaçando, caia por terra agora em nome de Jesus. Porque nada pode resistir à verdade. Oh Deus, nos apoderamos de uma semana cheia de graça, de paz, de alegria, de felicidade, porque o Senhor nos amou primeiro. Estenda as suas mãos para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja. Dá um abraço do seu irmão, um aperto de mão.